Engenharia a gente faz com coisas. Sim. Pessoa não pode ser sujeito a... Não é massa de engenharia. Sim. Tema do dia, episódio 2, Direito e Política, com a professora Liliane Bittencourt, quem nós temos o prazer de recebê-la mais uma vez aqui em nossos estúdios. A professora que é bacharel em Direito, juíza de Direito, tem pós-graduação em Direito Civil, mestrado em Direito e Políticas Públicas e pesquisadora, né, Direito Natural e Filosofia do Direito. Professora Liliane, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Eu é que agradeço. Nós vamos continuar a nossa conversa de semana passada. Nós paramos exatamente nas questões das organizações sociais. Momento em que eu te interrompi, fica à vontade de falar sobre as organizações sociais, mas eu já levanto uma pergunta. O que é a reengenharia social que está ocorrendo hoje no globo terrestre, né? Sua pergunta se casa, professor Yuri, com o que nós estávamos falando. Como eu havia começado a desenvolver o pensamento, a organização social e essa questão que o senhor também já tinha me colocado, né, de entender a democracia em relação à liberdade e a oportunidades iguais, são coisas muito importantes nesse contexto da reengenharia. Tá? Reengenharia é, digamos assim, é um nome que deram para um fenômeno que é bastante multiforme. Ele tem várias formas, tem vários aspectos que a gente tem que observar. Com relação a essa questão da democracia, realmente a política, ela se relaciona com o direito, ela se relaciona com a economia, ela se relaciona com a vida social. Só um detalhe interessantíssimo é que dentro da família mesmo, as relações elas são muito pouco jurídicas, as relações dentro da família, ao contrário do que a gente está acostumado a pensar, a relação dentro da família, ela é muito mais de acordo com o senso das pessoas que compõem, dos responsáveis pela condução das questões familiares, do que jurídica. Embora hoje o direito tenha se miscuído. Lei da palmadinha, né? E outras coisas mais. Muitas outras coisas. Isso aconteceu. Hoje não pode levar uma palmadinha. É o Estado interferindo dentro desse núcleo, né? Na realidade, absorvendo praticamente o núcleo e desaparecendo, fazendo com que desapareçam as funções reais da família. Certo? Isso é inegável. Mas começou, não foi ontem, começou no Código Civil Napoleônico, digamos assim, de um modo mais concreto, ou seja, 1804. Bem, então, a organização social, se ela tem um respeito pela questão da subsidiariedade, que é um princípio muito importante para uma vida social realmente frutuosa, implica em que as pessoas têm que fazer o que elas podem fazer, o que elas sabem fazer dentro das suas limitações. A subsidiariedade vai de mão dada com a ideia da hierarquia, que hoje em dia é muito mal vista. Tudo que é autoridade e hierarquia é mal visto, muitas vezes por causa realmente dos abusos que aconteceram por parte das pessoas que exerceram a autoridade. Mas como a gente olha para o universo e a gente vê em hierarquia em tudo, certo? Basta observar, é só não fechar os olhos. A hierarquia na sociedade, ela também existe, e a subsidiariedade e a hierarquia andam juntas para manter um ambiente em que as pessoas não venham a ser escravizadas. Aí você pode me perguntar, mas como assim? A escravidão já acabou no Brasil desde a princesa Isabel, não se ouve mais falar em escravidão há muito tempo, critica-se a escravidão que se manteve como um sistema econômico no século XVIII, no século XIX, aqui nos Estados Unidos, no Caribe. Mas
a escravidão, ela não é só aquele tipo de escravidão que a gente tem na memória ou empurrado pela mídia pouco informada. Essa anotação que eu trouxe aqui é de um livro chamado O Estado Servil, do Hilaire Belloc. Sim. Ele escreveu durante o século do século XX, a primeira metade do século XX, e nesse livro ele vai demonstrando para nós, eu trouxe uma anotação aqui, de como é que é possível, se a qualquer momento, se reinstaurar um regime escravocrata, não conforme os moldes que a gente viu. Ele chama isso de Estado Servil e ele diz, olha, esse livro foi escrito para demonstrar e provar a seguinte verdade, que a nossa sociedade moderna, livre, na qual os meios de produção são detidos por apenas poucos, está sempre num equilíbrio instável, necessariamente, e tende a chegar a uma condição de equilíbrio estável pelo estabelecimento de trabalho compulsório com um arcabouço legal para ser exigido esse trabalho compulsório sobre aqueles que não detêm, eu vou usar uma expressão que vai parecer marxista, mas não é não, tá? Sim. Os meios de produção para a vantagem daqueles que os detêm, ou seja, ele está dizendo, olha, essa diferença que está havendo de concentração de, ele vai dizer, ele vai chamar assim, terra, trabalho, terra, os demais meios de produção, nas mãos de poucos, vai fazer com que o terceiro elemento, que é o trabalho, seja convertido também em meio de produção. E o que a gente está vendo? Quando a gente lê, por exemplo, pessoas da escola lá de Chicago e alguns autores que vêm tratando de human capital, capital humano, o trabalho está virando isto que o Belloc, digamos assim, viu. Sim. E ele nos diz o seguinte, ora, controlar a produção da riqueza é controlar a vida humana, a própria vida humana. Recusar ao homem a oportunidade da produção de riqueza é recusar-lhe a oportunidade de vida. E, em geral, o modo no qual a produção da riqueza é permitida por lei é o único modo no qual os cidadãos conseguem existir legalmente, não sobreviver, mas existir legalmente. Então, nesse tópico da reengenharia social, nós vamos entrar em considerações sobre o que é o trabalho humano realmente, o que significava para as pessoas terem na família uma unidade produtiva, digamos assim, a própria família ser uma unidade produtiva. O que é essa dependência hoje que nós temos de tudo que é feito pelos outros e até do que é feito por aqueles que a gente não vai chamar de outros, porque são coisas. Outro dia eu estava mostrando para o meu netinho pequenininho, não tem nem 3 anos, ele estava perguntando sobre a diferença, por exemplo, de quem faz a árvore, quem faz o carro. A gente foi mostrar uma linha de produção da Ford para ele e da Mercedes para ele. O que a gente vê? Um monte de robôs montando os carros. Sim. Aquilo não é trabalho humano, mas o consumo é humano. É humano. Aí vem as questões até muito, digamos assim, super valorizada inteligência artificial, mas que está entrando aí para ajudar nessa reengenharia. Só que aí que tá, reengenharia a gente faz com coisas. Sim. Pessoa não pode ser sujeito a, não é massa de engenharia. Sim. Nós devemos estar caminhando para uma nova barbárie, como diz uma autora francesa chamada Marie Davy. Ela é professora da Politécnica em Paris, e ela e um colega também, engenheiros, escreveram um livro chamado Inteligência Artificial, a Nova Barbárie. Então nós temos aí um mundo também, outro mar de assuntos para tratar nessa questão da reengenharia social e da vida política. Você me falando, me vem à cabeça, né, aquelas famílias antigas, né, que detinham um meio de produção dentro, né, da família, eram pais,
eram os pais, né, mãe, né, o pai e 12 filhos, um cuidando do outro, um pedacinho de terra, e ali eles podiam então plantar, né, e ter ali seus meios de subsistência, né? E dentro daquela família havia um respeito hierárquico, né? Entendia quem era o pai, os irmãos mais velhos, o papel da mãe e tal. E a gente tem visto, né, a gente comentando um pouquinho antes da entrevista, eu perguntando, a gente está vivendo um momento histórico que vai ser lembrado daqui 1000 anos, né? E a professora colocou, nós estamos vivendo um momento de inflexão, de fato, né? E que vai ser lembrado, né? Mas eu penso a família de hoje, né? Às vezes não se incentiva, né, nem mesmo a família, né? É verdade. Na realidade, a ideia da família, ela vem sendo desgastada e vergastada por certas coisas. Perdeu-se a noção do que é o ser humano, de novo, voltando nesse ponto. Perdeu-se a ideia do que é o bem comum. E nós vamos ter que fazer um grande esforço. E eu acho que o nosso curso da pós-graduação tem trazido isso. Tem trazido, e ele se volta para isso. Ele se volta para isso, com certeza. Para criarmos um ambiente em que a gente possa discutir, como eu disse, com paciência, até as últimas consequências, o que são realmente os fatores principais para nós entendermos o ser humano, a família, o que são os grupos intermediários e o que é uma vida política. Só mais um detalhezinho, um outro autor que é amigo de Belloc, que eu sempre cito, Chesterton, de K. Chesterton. Do certo é certo, né? Isso. Mas ele dizia o seguinte, olha, não é que ele está falando em relação ao cristianismo, mas vamos falar em relação a essa ideia da sociedade. Não é que se testou e se encontrou um resultado ruim, ou seja, se descobriu que estava errado. Não, é que pareceu difícil e não se tentou. Então se abriu mão daquilo que parece realmente muito além das forças do homem, digamos assim, ensimesmado, como hoje em dia se gosta muito de dizer, a pessoa voltada só para os seus próprios interesses, etc. Mas não, a ideia existe. Se você atesta até certo ponto, você consegue ver que ela funciona. Porque ela já funcionou em outros tempos, embora não amplamente. Maravilha. Bom, estamos aqui ao final de mais um tema do dia, Direito e Política, uma conversa maravilhosa com a professora Liliane. Espero vê-la aqui em breve novamente. Fica já o convite. E para você que nos assiste, nos acompanha, curta, compartilhe, comente. Até o próximo tema do dia. Um grande abraço. Muito obrigado.